começa agora com as principais notícias do dia. Muito bom dia, pessoal. Esse final de semana foi marcado por casos tristes envolvendo crianças e afogamentos. No sábado, um bebê de 1 ano e 3 meses morreu na piscina de uma casa em Vila Velha. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não deu tempo de salvar a pequena Isabela. E no domingo, em Guarapari, uma criança de 1 ano também morreu afogada, só que dentro de um balde. Na edição de hoje, vamos detalhar esses casos tristes e ao vivo mostrar os cuidados com crianças para evitar tragédias. Bom dia, Vanessa. Não dá para descuidar das crianças, né? Com você. Pois é, Ingrid e George, realmente não dá para descuidar. Muito bom dia para vocês, bom dia também para quem acompanha o TN agora na hora do almoço. A gente está falando de um assunto que é muito importante ser discutido, que é criança e piscina. Infelizmente, 2 casos muito tristes que aconteceram no final de semana, 2 meninas de 1 aninho que acabaram se afogando comemorando o Dia das Crianças. Então hoje a gente veio até a casa da Patrícia, ela tem 3 meninas, inclusive as meninas já estão lá na piscina, e aí a gente veio até a casa dela justamente para a gente mostrar como é que é a realidade de ter criança e piscina dentro de casa. Trouxemos também a Priscila, ela é enfermeira da Beaba Baby, ela vai explicar para a gente todos os cuidados que a gente precisa ter, principalmente assim, antes, né, de acontecer alguma coisa e também caso a criança se afogue. É daqui a pouquinho, fica aí. Tá combinado, Vanessa. Até já. Agora a gente fala de mais um crime que deixou marcas e chocou pela frieza. A polícia prendeu o último foragido do caso Kathleen, a adolescente de 16 anos que foi assassinada numa mercearia, mesmo sem reagir ao assalto. E quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Keila Lopes. Bom dia, Keila. Olá, George, Ingrid, bom dia para vocês, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, está na cadeia mais um suspeito de envolvimento aí no assassinato da jovem Kathleen Costa Sampaio, de 16 anos. Esse crime aconteceu em junho deste ano, dentro de um estabelecimento comercial no bairro Lagoa Juara, na Serra. Nesta edição, a gente traz mais detalhes sobre esse caso. É com vocês. Combinado, Keila, daqui a pouquinho a gente chama você. Moradores de Nova Valverde, em Cariacica, estão pedindo socorro. Eles reclamam que os roubos, assaltos e arrombamentos estão cada vez mais constantes no bairro. E nem a presença da Força Nacional no município tem inibido os criminosos. Olha, para quem precisa pegar ônibus, então, o medo é demais. E à noite, o que tem mais preocupado a comunidade é que tem bandido se passando por entregador de lanche para cometer os crimes. A moto da família da Madalena ficava neste cantinho do quintal. Um dia desses, o veículo anoiteceu aqui, mas não amanheceu. Levaram embora, perdeu. A gente usa a moto para poder trabalhar, né, para a gente sobreviver, aí vem um e leva, né, não há facilidade danada. A Madalena mora no bairro Nova Valverde, em Cariacica. O ambiente de insegurança daqui não é sem motivos. São furtos, arrombamentos, assaltos. Cada um tem um relato para contar. Dona Maria, por exemplo, quase foi assaltada esses dias. O filho, infelizmente, não ficou no quase. Foi roubado quando ia para o trabalho. Botaram a arma na cabeça dele e pegaram a mochila com tudo. Boa parte dos crimes cometidos aqui no bairro acontece em lugares como este, nos pontos de ônibus, principalmente entre as 4h30 e 7 horas da manhã, quando os moradores aqui do bairro estão indo para o trabalho. Tudo bem com o senhor? O senhor mora aqui em frente a um ponto de ônibus. O senhor já ouviu falar de muito assalto aqui? Ou já presenciou muito assalto aqui no ponto em frente à casa do senhor? Já vi bastante assalto aqui, pelo menos de uns 5 a 6 assaltos. Assalto, quer dizer. E sempre nesse horário, depois das 4h30 da manhã? Porque 4h40 é o primeiro ônibus do bairro, né? É preciso redobrar os cuidados para o perfil de quem tem cometido assaltos em Nova Valverde na parte da noite. Uma situação inusitada vem chamando a atenção dos moradores. É que muitos dos crimes que são cometidos à noite por pessoas de moto, na verdade, são criminosos se passando por entregadores de lanche, porque eles usam aquelas caixas de isopor nas costas. Só não me assaltaram porque eu corri pro quintal da vizinha. Ainda ele passou e olhou para mim. Estava com o que nas costas? Com essa caixa de isopor de entrega de lanche. É direto. Todo mundo que você conversar por aqui tem uma história nesse sentido. O morador daqui sugere algo para ontem: o reforço na segurança e no policiamento.
de preferência com a Força Nacional, que está presente na cidade. Acho que se a Força Nacional passasse com mais frequência, eu acho que diminuiria o número de assalto, que está demais, tá? Tem pessoas que esperam o ônibus de manhã dentro de casa, no portão para dentro, porque é assalto toda hora. Aí eles assaltam quem está indo trabalhar, assaltam as mães que estão indo buscar os filhos na escola. Ninguém tem mais sossego que não. Realmente não dá, né? A PM diz que a região conta com viaturas fazendo rondas ostensivas 24 horas e reforço em horários estratégicos, conforme pedido da comunidade. Afirma que está aberta para discutir novas ações de segurança. E a comunidade deve procurar o comando da 3ª Companhia do 7º Batalhão. É sempre a mesma resposta, né, Ingrid? Pois é, eu acho que deveria fazer uma fila lá na frente desse batalhão, porque está complicado. A pessoa não tem segurança, não tem sossego nem para pedir um lanche, porque não sabe se está vindo um assaltante. Está difícil, complicado. E olha só, uma mulher morreu com um tiro na porta de um bar em Cariacica. O local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. A vítima estava com o marido e 3 dos 7 filhos quando homens armados passaram atirando na rua. Ao tentar proteger a criança que estava no colo, ela acabou atingida no pescoço. O crime aconteceu nessa rua que fica em Itanguá, Cariacica, mais conhecida como Buraco do Sapo. Foi no final da tarde de ontem. Cerca de 15 pessoas estavam no local, entre elas Lucilene Silva Santos, uma faxineira de 35 anos. Ela estava junto com o marido e os filhos de 3 e 5 anos e um outro de 11 meses no colo. Eles bebiam quando o ataque aconteceu. De acordo com a informação de testemunhas, os homens subiram atirando por aquela rua ali. O bar aqui estava cheio de gente, inclusive a família da dona Lucilene. O marido pegou os 2 filhos menores e jogou direto naquela porta, tentando protegê-los. Ela tentou proteger o filho mais novo, que estava no colo, de 11 meses de idade. E foi justamente na hora que ela se levantou para sair daqui que o marido viu ela caindo por sobre o filho, de 11 meses. Não sei de onde que veio, não vi, foi uma situação muito rápida. Tinha um carro branco aqui, ó, na frente da situação, na hora que aconteceu, entendeu? Aí ela pegou o meu bebezinho para poder correr. Aí ela já correu, caiu. Aí eu falei, moça, você tá em cima do neném. Aí eu tirei o neném debaixo dela, foi que eu vi o sangue. Os tiros foram dados aleatoriamente, sem alvo. Também conhecida pelo disputa do tráfico de drogas. Pegaram neste carro estacionado, nessa parede e no próprio bar. A vítima estava na direção dos disparos e não teve chance. Os vizinhos não se conformam de perder uma moradora tão antiga do bairro para uma violência sem sentido. A gente não consegue nem entender por que alguém fez isso com ela. Porque era uma pessoa boa, gente. Por que isso? Até quando, meu Deus? Dona Lucilene deixa 7 filhos. 3 do atual companheiro, sendo que a mais nova é especial, e 4 de relacionamentos anteriores. Agora cabe à polícia descobrir de onde partiram os tiros, por quê e quem matou. Trabalhadeira, cara, entendeu? Rapaz, fazia faxina para quase todo mundo dessa rua. Tem uma vizinha que não está aqui, que podia falar também, entendeu? Rapaz, ó, a mulher, tipo assim, que para ela não tinha momento tão ruim. Não tinha qualquer passagem pela polícia? Nunca, não teve qualquer passagem, era mãe de família, inclusive tem 3 filhos aí, ó. Tudo dela, ela cuidava sozinha, entendeu? Porque eu trabalho também o dia inteiro, tipo assim, sozinha, como? No momento que eu digo que ela... sozinha, porque ela ficava o dia inteiro com as crianças, só chegava em casa à noite. E eu vou pedir muita fé em Deus e muita força para poder tentar, né? Passar essa fase que tá difícil. É muito difícil, entendeu? Muito difícil. Olha, até agora ninguém foi preso. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Um jovem de 18 anos foi assassinado dentro de uma boate em Linhares, no norte do estado. Helenilton Batista foi morto com 3 tiros. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu. A polícia investiga o caso, mas testemunhas contaram que antes de ser executado, Helenilton teria discutido com um outro jovem que atirou em seguida. O suspeito fugiu. A PM fez buscas, mas ninguém foi encontrado.
nós tentamos falar com algum responsável pela boate, mas não tivemos retorno. E vejam bem, a Guarda Municipal de Vila Velha está reforçando a fiscalização nos ônibus na tentativa de reduzir a violência. Hoje cedo, vários coletivos foram parados e a promessa é de mais reforço nas abordagens. Uma movimentação diferente atraiu a curiosidade de quem passava pela Avenida Carlos Lindenberg, na região da Glória, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira. Guardas municipais abordavam diferentes coletivos, tanto os do sistema Transcol quanto os do sistema municipal. A Guarda Municipal está começando hoje o trabalho de abordagem coletiva. O objetivo é para dar proteção para vocês mesmos, tá? O que está rolando aí, secretário? Conta pra gente. A Guarda Municipal de Vila Velha inicia hoje um trabalho de abordagens preventivas a coletivos. E a gente quer que isso seja rotina. 15 minutos em um lugar, 15 em outro. E à noite também nós vamos escolher os locais e vamos fazer diariamente. A Josiara gostou da sensação de segurança. Gostou tanto que quer abordagens um dia sim e outro também. Se fosse diário, né? Agora hoje tá bom. Aí amanhã não tem, aí os bandidos atacam de novo. Seria melhor se fosse todo dia. Todo dia, aí era mais seguro, né? Parece que vai rolar, viu, Jô? Hoje foi curiosidade, mas a intenção da Prefeitura de Vila Velha é fazer com que estas imagens se tornem rotina da cidade e rotina de trabalho da Guarda Municipal, que pretende fazer abordagens em coletivos todo santo dia. Cada comandante tem liberdade de fazer suas próprias abordagens. Eu e a comandante vamos decidir horários e locais. E vamos apoiar com a ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal. Vai ser todos os dias, rotina, e as pessoas vão ver a Guarda Municipal todo o tempo abordando. Criar dificuldade para a ação delinquente. Para Maria das Graças, as abordagens são bem-vindas. Hoje, ela está cheia de bolsas, porque chegou de viagem. Diariamente não é assim. Eu não sou de carregar nada, nem um anel, nada eu não carrego. Eu tenho medo, a gente não tem segurança. Quem trabalha diariamente nos coletivos também se sentiu mais seguro com estas abordagens. Com certeza isso aí é bem válido. Que coisa boa, em que essas fiscalizações sejam mais frequentes mesmo. Afinal, só no primeiro semestre desse ano, a média, pessoal, foi de 33 assaltos por mês aqui no estado. E olha, o TN1 está sempre mostrando aqui a apreensão de armas na Grande Vitória, não é isso, Ingrid? Além de armamento de uso restrito, os criminosos têm investido em fabricação própria. Pois é, em Cariacica, a polícia apreendeu nesse fim de semana uma submetralhadora. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui o que caiu agorinha aqui com a nossa guarnição aqui em Porto Novo, lá no Morro do Quiabo. Uma submetralhadora, fabricação caseira, calibre aí dela 380, carregador aí com capacidade para mais ou menos aqui umas 30 munições. Conseguimos tirar esse armamento aí da mão dos criminosos hoje. Não teve nenhum detido, correram, o armamento ficou para trás. Estamos fazendo a entrega dele aqui no DPJ aqui de Cobilândia. Pois é, tem audácia, mas tem a polícia agindo, não é isso? Ainda bem. E olha só, em Operação na Serra, a polícia prendeu o assassino de adolescente morta dentro de uma mercearia. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Keila Lopes. Voltamos com você, Keila. Pois é, Ingrid e Georgia, a polícia prendeu no bairro Serra Dourada, na Serra, o Diego Felipe de Souza Carvalho. Como eu disse, ele foi preso lá no mesmo município onde aconteceu o crime. De acordo com a polícia, o envolvimento deste suspeito no crime que vitimou a Kathleen, ele teria emprestado o carro que foi usado no dia do crime. A polícia disse que ele foi preso no momento em que ia até a casa de familiares ali no bairro Serra Dourada. Ele iria visitar um filho e a mulher e acabou detido, isto porque a polícia já vinha fazendo um trabalho de investigação e identificou essa etapa, identificou o momento em que ele iria até o bairro e efetuou a prisão. Ele já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Ainda neste caso, um terceiro suspeito que está foragido é o Davidson Santos Mota. Ele é suspeito de ter recolhido os objetos no momento do assalto que aconteceu em junho, no dia 15 de junho. Na ocasião, a jovem Kathleen, de 16 anos, ela estava do lado de fora do estabelecimento
estabelecimento. Quando os indivíduos chegaram, ela chegou a pedir ajuda ali, pediu para ser amparada por pessoas que estavam ali no local. Ela foi abraçada por um cliente e acabou sendo então atingida pelos disparos lá neste local. O delegado Gabriel Monteiro deu detalhes sobre esta investigação. A gente vai acompanhar o que ele disse agora. Nós tivemos a informação que ele iria visitar a família, né, a mulher e o filho, e nós conseguimos antecipar essa situação e efetuamos a prisão dele na casa da mãe. A participação dele teria sido de emprestar o carro para os outros 2 criminosos terem efetuado esse latrocínio que tanto chocou a sociedade. Ele afirma que emprestou para os 2 criminosos darem uma volta com namoradas, só que a Polícia Civil não acredita nessa versão, mesmo porque ele estava foragido, dificultando o trabalho da polícia e teria intimidado algumas testemunhas do caso. Além do Diego, o Davidson, que enquanto foragido, que foi o responsável por recolher o dinheiro e os celulares no momento do crime, e o Pedro Henrique, que nós efetuamos a prisão dele no distrito de Mutum, em Minas Gerais, né, o que demonstra a periculosidade e a falta de interesse em colaborar tanto com a polícia quanto com a justiça. Nós vamos veicular a foto do Davidson e que qualquer notícia do paradeiro dele ou de qualquer informação que ligue para o Disque Denúncia, que vai ser resguardado a imagem e vai estar auxiliando a polícia a chegar a esse último criminoso para estarmos elucidando totalmente esse caso. Pois é, o primeiro indivíduo a ser preso aí durante as investigações por terem participado deste crime bárbaro foi o Pedro Henrique Ribeiro da Silva. Ele foi detido em agosto e, segundo a polícia, é o suspeito de efetuar o disparo que levou a jovem Kathleen à morte. A gente continua aí acompanhando essas investigações. Como o delegado ressaltou, o Davidson continua foragido e é importante a população colaborar com o trabalho da polícia para poder solucionar, resolver este crime que chocou toda a sociedade. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Keila, é verdade. Chocou todo mundo mesmo, né? A gente percebeu, na época a gente falou muito sobre isso, ela não reagiu em nenhum momento, né? Ela se assustou aí com o crime, abraçou uma pessoa e nesse momento o bandido atirou. Caso que poderia ser pior, né? Criança ali, uma idosa Sim. do lado. Quer dizer, realmente tem que correr atrás, quem tiver informação, que denuncie para o Disque Denúncia 181. Isso aí. Homem morre atropelado na rodovia do Contorno, em Cariacica. E olha só, com o trânsito lento, o condutor de uma carreta que seguia atrás não conseguiu parar e fez um L na pista. O atropelamento aconteceu na madrugada desta segunda-feira, no quilômetro 289 da rodovia do Contorno, na altura do bairro Porto Belo 1, em Cariacica. A vítima acabou morrendo no local do acidente. O homem aparentava ter entre 25 e 30 anos, mas não foi identificado. O motorista que causou o acidente acabou fugindo do local. Segundo técnicos da empresa que administra a rodovia, a vítima aparentava estar com uma calça de uniforme, mas mesmo assim não foi possível fazer a identificação. E enquanto essa ocorrência estava em andamento, um outro acidente aconteceu a cerca de meio quilômetro de distância. Como o trânsito estava lento e em meia pista, o motorista desse caminhão que seguia sentido Serra Cariacica não conseguiu parar, fez um L na pista e acabou batendo no canteiro central. Eu freiei o carro e a carreta deu L, entendeu? A carreta deu L e bateu aqui no canteiro, entendeu? Infelizmente. O motorista, de 32 anos, estava seguindo para Cachoeiro de Itapemirim. Veio deixar uma carga de calcário numa empresa da Grande Vitória e estava voltando para o município do sul do estado. Tem um acidente logo na frente. Pelo amor de Deus, gente, sinaliza aqui atrás, entendeu? Coloca sinalização aqui atrás, não tinha sinalização nenhuma, entendeu? Quando eu cheguei aqui, o trânsito todo parado, acabei de fazer a curva, o trânsito todo parado. Eu brequei a carreta, entendeu? E a carreta deu L comigo. Então agora um pai de família agora pode perder o emprego por causa disso, entendeu? Infelizmente aconteceu isso. Olha, a Eco 101 afirma que o local estava bem sinalizado com cones e fita zebrada. Diz ainda que não houve interdição das pistas depois dos acidentes. E na Serra, um acidente em Laranjeiras. O motorista teria perdido o controle da direção e atingiu a vegetação do canteiro central.
O vídeo mostra o rastro de destruição após o acidente que aconteceu na manhã deste domingo na Serra. O veículo ficou muito danificado. Tudo aconteceu em frente ao Hospital Dório Silva. 2 pessoas estavam no carro. Quem dirigia era Luan Boni dos Santos. Ele estava acompanhado de uma mulher que foi identificada como Alana. O que chamou a atenção, segundo testemunhas, é a velocidade que o motorista estava. Ele vinha de Laranjeiras para Jacaraípe e quando chegou nesta rotatória perdeu o controle e invadiu o canteiro central. Aqui também derrubou uma palmeira grande e o veículo só foi parar do outro lado da rua. Nenhum outro veículo foi atingido. A Guarda Municipal da Serra esteve no local e atendeu a ocorrência. Os 2 foram socorridos e levados para o Hospital Jaime dos Santos Neves. A jovem recebeu alta. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve a carteira de habilitação recolhida. Em Cariacica, um suspeito de estuprar uma mulher foi morto com um tiro e ainda não se sabe quem fez o disparo. O homem estaria perseguindo a vítima há alguns meses e fazia ameaças. Hoje, ele invadiu a casa da moradora e, na fuga, foi assassinado. O crime aconteceu dentro desta casa que fica em Tucum, na rodovia José 7, em Cariacica. Foi por volta das 10 horas da noite de domingo. Um homem de aproximadamente 25 a 30 anos invadiu o local e ameaçou a moradora de 23 anos e a filha dela, que estavam sozinhas em casa. Essa não foi a primeira vez que a vítima sofreu atentados pelo mesmo autor. No ano passado, há cerca de um ano aproximadamente, ela quase foi violentada quando estava num ponto de ônibus aqui perto. Era 6 horas da manhã e a vítima estava indo trabalhar. Foi o primeiro contato. Ele tentou violentá-la, não conseguiu, ela até deu queixa dessa situação à polícia. E nesse intervalo aí de um ano, ele conseguiu descobrir onde ela morava, que é aqui perto, invadiu a casa dela, não conseguindo estuprá-la novamente, roubou muitos objetos que estavam dentro da casa e foi embora. Novamente a ameaçou. Agora, ele fez a mesma coisa. Só que durante todo esse tempo, a vítima, que vinha sendo perseguida por ele, mudou vários hábitos. Mudou o itinerário que ela tomava ônibus, mudou o horário de trabalho dela. Por isso que ele ontem ficou perdido aqui em busca de saber o horário. Quando deu aproximadamente 10 horas, ele então resolveu pular o muro e arrombar a porta da casa. Ele arrombou a porta e ele entrou e já disse que ele ia matar ela. Falou que ia matar ela e violentar a menina. Violentar a filha dela? Porque, na verdade, até onde eu fiquei sabendo, ele ameaçou ela. Ele, inclusive, perguntou se a gente sabia que se ele tinha denunciado ela para a polícia. Quando eu cheguei na rua, o rapaz estava caído lá no chão. Aí depois eu não sei de mais nada. Eu não sei como que aconteceu. Eu só vi o cara lá na rua, caído. Caído já com tiro? Isso, com tiro. Só não sei como foi nem como aconteceu, né? Ninguém sabe qual a identificação do homem. Apenas que o primeiro nome dele seria Jorge. Ele levou um tiro no pescoço e outro no peito. Foi socorrido pelo SAMU, mas morreu durante o socorro dentro da ambulância. Pois é, um crime misterioso. A polícia investiga o caso, mas ainda não localizou a pessoa que atirou no suspeito. A vítima ainda não foi identificada. Uma cena chamou a atenção dos banhistas na praia de Bicanga, na Serra. 14 tartarugas foram encontradas mortas numa rede de pesca. 2 estavam vivas e serão levadas para um centro de reabilitação de animais que fica em Cariacica. Assim que estiverem bem, devem ganhar o mar novamente. Os animais mortos serão estudados por veterinários e biólogos para saber o que teria provocado a morte. E olha, 2 casos tristes envolvendo crianças afogadas marcaram esse fim de semana. É verdade, Jorge. No sábado, a Isabela, de 1 ano e 3 meses, morreu na piscina de uma casa em Vila Velha. E no domingo, em Guarapari, uma criança de 1 aninho morreu afogada dentro de um balde. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Calmon. Olá, Ingrid, George, amigo do TN. Pois é, um assunto que a gente precisa realmente falar, que é sobre afogamento, né? Essa junção entre criança e água, que é extremamente perigosa. A gente precisa mesmo tomar cuidado. A gente sabe que criança quer se divertir, mas precisa tomar, sim, alguns cuidados. A gente viu aí 2 casos muito tristes. Um que aconteceu em Vila Velha. A pequena Isabela, de 1 aninho, acabou se afogando quando brincava na piscina. E o outro caso em Guarapari, a Ana Clara, também de 1 aninho, que se afogou, gente, dentro de um balde como esse, que todo mundo tem em casa.
Eu tô aqui, do meu lado tem a Priscila, ela que é enfermeira, especialista em primeiros socorros. Ela vai falar pra gente um pouquinho sobre isso. Priscila, quanto de água precisa para uma criança se afogar? Vanessa, é necessário apenas 1 palmo de água para um bebê se afogar. Para você ter ideia, o peso do bebê está todo na cabeça dele. Se ele cair, ele não consegue retornar. Então, basta apenas 1 palmo de água para acontecer um afogamento. Isso no caso de criança que acaba se afogando dentro de um balde, o balde que a gente deixa, às vezes, limpou a casa, deixa o balde do lado. Então, gente, não pode, né, Priscila? A orientação é, terminou de usar o balde, a gente joga a água fora? Terminou de usar balde, banheira, bacias, joga a água fora, mantém a tampa do vaso fechada, porta trancada, porque qualquer mínimo de água pode acontecer um afogamento. Pois é, gente, quem convive com essa realidade todo dia é a Patrícia, ela que nos recebeu hoje na casa dela. A Patrícia é mãe de 3 meninas, elas estão até ali brincando na piscina e desde que as meninas nasceram, as meninas já convivem com piscina, né, Patrícia? Exatamente, Vanessa, elas convivem com piscina e a gente tem que ter cuidado redobrado, porque como você mesmo disse, são 3 meninas. Então, assim, a gente se preocupa em quê? Usar boia, usar colete, usar o famoso macarrão, e sendo sempre supervisionado na piscina. E quando elas não estão na piscina, a gente procura deixar a piscina sempre fechada com lona e a gente também coloca uma cerca em volta, para que a gente fique um pouco menos preocupado, né, com a vida deles, com a vida delas, porque realmente criança em piscina é muito preocupante. Pois é, eu vou chamar a Priscila aqui de novo para falar com a gente, então. A Patrícia, ela disse que coloca um toldo quando as meninas não estão brincando. Isso é suficiente? A gente pode fazer mais alguma outra coisa para tomar esse cuidado? Então, como a Patrícia falou, além do toldo, ela coloca uma cerca, que é o ideal. Esse toldo, ele é um toldo específico, que aguenta o peso da criança, mas a gente tem que estar sempre de olho, porque criança, né, cega e pode entrar debaixo do toldo. Então, o ideal é o toldo com a proteção. Agora, Priscila, se por acaso acontecer, vamos supor que a criança caiu, acabou se afogando, o que deve fazer nesse momento? Porque é muito desesperador, às vezes a gente quer ligar para a polícia, para o corpo de bombeiros, mas não dá tempo, porque é muito rápido e a criança já está se afogando. Então, o que a gente pode fazer? Então, primeiro de tudo, realmente é chamar o socorro, ligar para a polícia ou para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros e depois iniciar a manobra, o RCP, que é a ressuscitação cardiorrespiratória, caso seja necessário, porque você tem que verificar primeiro se a criança está respirando ou não. Se não estiver respirando, iniciar a manobra corretamente. E mesmo que ela volte, né? Vamos supor que ela voltou. É necessário levar a criança no médico depois ainda? Pode acontecer alguma coisa? Sempre encaminhar a criança para o hospital, sempre, porque existe o afogamento tardio, que é depois de 24 horas. Então a criança tem que ser encaminhada assim para o hospital. Agora, Priscila, quando tem piscina em casa, qual que é a orientação então? O dono dessa piscina, a família, enfim, tem que fazer um curso de primeiros socorros? Isso é uma orientação? Então, Vanessa, aqui no Brasil ainda não é uma regra, mas nos Estados Unidos, quem possui uma piscina em casa tem que ter o curso de primeiros socorros, é obrigatório. Então, assim, é interessante a pessoa saber, o morador da casa saber fazer o primeiros socorros. E a criança tem que estar sempre sob vigilância, nunca sozinha. Usar boia é legal, mas a vigilância é fundamental, é primordial, tanto na praia quanto na piscina. Pois é, a gente está falando de piscina, de balde, mas na praia isso também é uma preocupação, né? O que a gente pode fazer para tomar os cuidados também quando levar a criança à praia, até porque o verão está chegando? O fundamental mesmo é sempre ter um adulto com essas crianças. E o adulto não é para estar lá na areia, é para estar dentro da água junto com a criança o tempo todo. E de preferência um adulto que saiba nadar e que tenha um conhecimento de primeiros socorros. Pois é, agora eu vou chamar então a Patrícia, só para a gente retomar aqui, Patrícia. As meninas fazem natação, alguma coisa do tipo, já que elas convivem com piscina assim todo dia? Pois é, elas nunca fizeram aula de natação fora de casa. Eu que às vezes, e o pai delas principalmente, por utilizar a piscina, a gente vai ensinando o básico a elas. Então elas aprenderam, na verdade, na prática. Mas para você isso sempre foi uma preocupação, então? Sim, sempre foi porque criança, né, com piscina, com água, é uma coisa que preocupa muito a gente. Você já falou que você já chegou a ficar sem dormir vigiando elas? Sim, depois geralmente que elas passam o dia inteiro na piscina, eu tenho justamente medo desse afogamento tardio. Então eu já passei noites em claro sem dormir porque tomaram muita água durante a piscina, então eu já fiquei em noites em claro sim vigiando, com medo.
Pois é, Ingrid e George, vocês viram aí, realmente a gente precisa ter muito cuidado, precisa ter atenção. Criança, basta só 1 segundo, né, Patrícia, de descuido que alguma coisa pode acontecer. Então fica aí o alerta, a Priscila falou, caso aconteça, é você realmente fazer o primeiro socorros. Então você, pai, mãe, familiar, busque fazer esse curso. A gente tem esse curso, né, Priscila? Inclusive, a própria Priscila vai dar um curso agora, não vai, Priscila? Sim, no dia 2 de novembro eu vou estar aplicando um curso, que a pessoa que tiver interesse pode estar entrando em contato conosco para fazer a inscrição. É bem bacana, é bem esclarecedor sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, porque os acidentes podem ser prevenidos, né? Pois é, gente, fica aí o alerta então. Eu volto com você, Ingrid e George. Muito obrigada, Vanessa. Que entrevistas interessantes, né? Assim, o verão está praticamente aí, solzão, calorão, praia, possivelmente lotado, quem tem piscina em casa também, ou vai visitar um amigo que tem piscina em casa. Criança, a gente fala mesmo, cega a gente, é 1 segundo e você não vê. Achei super importante, quer dizer, tem pais que apostam em boias, que são importantes, claro, mas assim, não adianta colocar a boia e achar que seu filho está protegido, não é? Então, assim, é acompanhar mesmo, é ficar de olho. Criança é imprevisível mesmo, né, George? E quer brincar, ama a água e fazer o quê? É esclarecedor, porque é aquele minutinho de distração, né? Você tá ali de olho, e agora você virou, tá conversando, e o pior, com o celular. Não é? Então a gente vê que muitos pais estão com o celular e acabam se distraindo ali, e a criança na piscina, na beira da praia, 1 minutinho acontece uma tragédia, então fica aí realmente e, olha, e dentro de casa, a questão do balde, por exemplo, quer dizer, 1 palmo de água dentro do balde pode matar um bebê. Quer dizer, então vale todo o cuidado, todo o alerta, não é? O verão está, como a gente já falou aí, como a Vanessa falou, está só começando, a gente quer todo mundo feliz e alegre curtindo aí praia e piscina, né? Isso aí. Domingo de visita à Navio Biblioteca, dia lindo de sol e muita gente aproveitou para passear. Uma fila gigante se formou do lado de fora do Porto de Vitória e dentro também, mas todo mundo na expectativa para conhecer a embarcação. O domingo de muitos capixabas foi perto do mar, mas o passeio desta vez era para conhecer a biblioteca flutuante. A família do Sebastião recebeu um convite e estava na expectativa para entrar. Primeira vez que eu venho, estou gostando. Assim como a família dele, muita gente se interessou pela novidade. Olha aí o tamanho da fila que se formou ao lado de fora do Porto de Vitória. Para a criançada, tudo é festa e animação não falta. Vou ver o livro mais legal que tem lá dentro e pegar para ler. A fila também estava grande ao lado de dentro, já perto do navio, mas não demorava muito não. O que você espera conhecer lá dentro? Muitos livros. Você gosta de ler? Sim. E a fila aqui, tá rápida? Tá rápida. Muito bacana. E nem o sol quente fez a galera desanimar. Uns recorreram à sombrinha, outros ao boné ou ao chapéu, mas todo mundo bastante animado para conhecer a biblioteca flutuante. Estamos animados para ver lá dentro como é que é, curioso, primeira vez, vamos ver. Quem fez o passeio disse que valeu a pena. Eles contam um pouco da história do navio, né? Depois você tem a oportunidade de conversar também com os tripulantes, é bem legal. Nem todo mundo tem essa experiência, então vale muito a pena. Muito legal a diversidade dentro do navio ali, muito interessante mesmo. Quanta gente, hein? As visitas acontecem até o próximo dia 20 no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. De terça a sábado, de 10 da manhã às 9 da noite. Aos domingos, de 2 da tarde às 9 da noite. Hoje, o navio também está aberto. O ingresso custa R$ 5,00. Crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 não pagam. Chegou aquela hora, mas antes eu tenho uma surpresinha para você. Será que vai dar aqui, ó? Você é o rei da surpresa. Ó, ouve. Gente, isso é uma marcha fúnebre. Tá dando para ouvir, ó? A marcha fúnebre, eu só queria saber o seguinte... A marcha fúnebre você colocou em minha homenagem ou em sua homenagem também? Você tá junto comigo nessa, querido? Tamo junto. Querido, mas... Só que o seu tá mais triste, né? 4-1
4-1. Nossa Senhora. 4-1. O seu foi 1-0, né? 1-0. Menos triste, mais triste. Tá tudo igual na balança. Borocochosinho, né? Borocochosinho também você tá, né? você tá hoje. Vamos ver? Vamos ver, roda aí. Esse George tá cheio de graça, né, amigos? A semana começa com empregos no Cine da Serra. São mais de 300 oportunidades. Veja as vagas aqui, ó. Chances para açougueiro, auxiliar de laboratório, ajudante de obras, churrasqueiro, eletricista, marceneiro, mecânico e motorista de caminhão. Cadastro é lá no Pró Cidadão, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Portal de Jacaraípe, na Serra. Olha, a gente volta às notícias policiais. A PM trocou tiros com bandidos durante um velório no bairro Nova Palestina, em Vitória. No local, conhecido como Buraco Quente, estava sendo velado o corpo de um homem assassinado no último sábado. Os militares foram informados que 2 homens estariam armados em um velório na Grande São Pedro. Quando chegaram ao local, 2 viaturas da polícia foram recebidas a tiros, provocando a reação dos policiais. A ação aconteceu no início da tarde de domingo. Depois da troca de tiros, os homens subiram para o terraço de uma casa perto do velório. Os policiais seguiram em perseguição. Então os homens pularam para outras residências e conseguiram fugir por uma área de mangue. Até o helicóptero da polícia sobrevoou a região para ajudar nas buscas. A tensão tomou conta dos moradores. Segundo a polícia, populares teriam atrapalhado a perseguição, jogando pedras e tumultuando o local para facilitar a fuga dos suspeitos. Ainda durante as buscas, os policiais encontraram uma espingarda calibre 44 e um rádio comunicador. Um casal de capixabas morreu num acidente de moto na BR-482, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Leonardo José Ferreira, de 24 anos, e Gabriele de Amorim, de 20, tinham saído de uma festa fantasia na cidade mineira de Espera Feliz e seguiam para casa no município de Dores do Rio Preto, região do Caparaó. Leonardo teria perdido o controle do veículo numa curva, bateu no meio-fio e depois numa árvore. Os 2 morreram na hora. Que triste, né? A semana começa com um depoimento triste também de mais um comerciante vítima da insegurança no centro de Vitória. Ele chorou quando viu a loja arrombada. Progresso de um lado, retrocesso do outro. E assim vive o bairro Itapemirim, em Cariacica. Partiu mostrar a realidade dos moradores. A gente já volta. Você vai ver agora a tristeza de um comerciante que teve o estabelecimento mais uma vez invadido por criminosos no centro de Vitória. Um prejuízo de pelo menos R$7 mil. O comerciante chegou a chorar quando chegou para trabalhar e viu que as vitrines estavam destruídas. Não veio guarda, não veio polícia. Minha esposa ligou pro 90, 2 horas da manhã. Falaram que era para ir para a delegacia. Voltaram aqui 3 horas da manhã, tem todas as filmagens. Mais de R$4 mil de prejuízo da nossa vitrine. Eu não aguento mais não, mas eu vou resolver. Eu vou resolver. Pode ter certeza que eu vou resolver. À luz do dia foi possível enxergar o resultado de um crime praticado na sombra da noite. E mais uma vez, no centro de Vitória. As imagens de vídeo monitoramento mostram criminosos depredando as vitrines de vidro e alumínio. Uma estrutura foi toda levada e uma outra retirada de forma parcial. Se tivesse sido alumínio, ela tinha sido levada, mas ela só está na estrutura metálica porque ela já foi roubada há 2 anos atrás. Era de alumínio também. A única estrutura que se manteve de pé, que não foi quebrada, que não foi violada, que não foi danificada, é essa aqui, ó. Mas tem uma explicação, porque ela é, ó, de ferro, não é de alumínio. Aí não desperta tanto o interesse e a atenção dos criminosos. É um sentimento de frustração. 2 cidadãos, sabe, arrancando esquadrilha, vitrine sua, uma coisa que vai te dar um prejuízo de R$5 a R$7 mil, sabe, e vender por R$60, R$50 que seja em peso. É revoltante quem faz isso, é revoltante quem compra. Porque se não tem quem compra, não tem quem rouba, né? A loja funciona no mesmo endereço há mais de 60 anos. É um dos comércios mais antigos em funcionamento aqui na região. O fundador dessa loja é meu sogro. Antes do falecimento dele, ele conversou comigo
e falou, meu filho, você toma conta da loja com a sua esposa, minha filha? Eu falei, lógico, eu tomo. Sabe, então, isso não vai me deixar impotente, sabe, não vai me deixar fraco. Isso aqui é o caminho para chegar no palácio do governo do estado. Você vai chegar de carro, você vai chegar no lugar do maior chefe do estado do Espírito Santo. Que desabafo, né, pessoal? Que tristeza a gente ver uma cena dessa mais uma vez. O choro de um comerciante, o prejuízo de um comerciante, como ele mesmo falou, no caminho aí para o Palácio Anchieta. Tristeza total, e a Polícia Militar diz que faz o policiamento ostensivo no bairro e que a vítima deve acionar o CIODES 190 em casos de crime em andamento e registrar o boletim de ocorrência na delegacia para que a Polícia Civil investigue e identifique os suspeitos. Bom, um jovem de 23 anos foi baleado depois de atirar contra policiais na região da Grande São Pedro, em Vitória. A PM desconfiou que ele estava armado e, na hora da abordagem, ele resistiu à prisão. A viatura da polícia fazia o patrulhamento no bairro Resistência, em Vitória, quando o homem de 23 anos chamou a atenção dos militares. Ele estava com um volume estranho na região da cintura. Eles viram o volume da cintura e chegaram a ver um pedaço do carregador da pistola. Uma guarnição da nossa Força Tática fez a voz de abordagem, o mesmo saiu correndo. Em perseguição a pé pelas ruas de Resistência, ele adentrou um beco, onde que ele atirou os militares. Os militares perseguiram o suspeito depois que ele tentou fugir pelo beco. O rapaz ainda atirou contra a polícia, mas foi atingido na perna esquerda. Depois que foi socorrido, ele contou por que estava armado. As informações dele que estava armado devido àquela guerra que eles são entre os bairros aí, né? Bairro da Penha, Conquista, contra Andorinhas. Por isso que ele estava armado. O homem portava esta pistola calibre 380. Ele já tinha passagem pela polícia por roubo e foi levado para o hospital. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Está internado sob escolta policial e assim que tiver alta será encaminhado ao presídio. Alegria de uns, tristeza de outros. Vizinhos do bairro Itapemirim, em Cariacica, viram o progresso chegar numa rua. Mas exatamente na rua ao lado o atraso continua. Os moradores, como diz Dona Miriam, estão a ver navios. Aê, agora sim, hein? O carrinho de reciclagem da Rose tá trafegando, o que é uma maravilha. Sem grandes problemas, só o do joelho mesmo. Situação bem diferente de 7 meses atrás, quando o Partiu esteve em Itapemirim, em Cariacica. Toda vez que chove, desce lama, infelizmente, da rua de cima até aqui embaixo, causando um transtorno danado. A gente tenta ter uma garagem, mas infelizmente não tem como, porque o carro não sobe. E aí a gente acaba tendo que pagar a garagem dos outros para poder usar e guardar o carro para ter uma pequena segurança a mais. Rua Manaus, mais linda do que nunca. Que beleza, hein, Rose? Gostei de ver os trabalhadores fazer isso, né? Que bom, né? Tá melhor, graças a Deus. Pois é, né? A rua ficou tão boa que dá até pra sentar no meio-fio. Beleza, hein? Pois é, só que a alegria não é geral, não é coletiva. Porque se a Rua Manaus foi feita, não dá pra dizer o mesmo da Rua Noronha. Olha que feio, gente. Mas qual foi a treta? Por que a Rua Noronha não foi feita? A rua não vai ser feita por causa do muro que caiu. Só que esse muro que caiu, ele caiu porque a água represava aqui atrás. E aí, consequentemente, a força da água derrubou o muro do vizinho. Fizeram uma parte, muito obrigado, tá feito. Pelas coxas, mas tá feito. Agora aqui, que ainda continua represando água, continua dando problema, não foi feito. Quem esperava pelo calçamento vai continuar esperando. Meu muro caiu e eu tô aqui esperando. Disseram que não poderia fazer a rua porque o muro caiu. Mas ficar de viver. Vieram várias pessoas tirar foto, engenheiro disse que vieram aqui, mas ninguém fez nada até hoje. E a gente tá aqui, ó, a ver navio. Quando caiu, a Defesa Civil esteve aqui e eles marcaram a turma que vieram aqui, falaram, nós vamos fazer, e a gente está esperando até hoje.
Ai, ai. Olha, a prefeitura confirmou que tinha um projeto para a Rua Noronha e a empresa que faria as obras já tinha sido licitada. Mas um morador fez uma construção sobre uma parte da rua. Uma equipe já está fazendo o levantamento topográfico e depois esse morador será notificado. A prefeitura diz ainda que moradores da parte baixa fizeram escavações formando um barranco. Por isso, será preciso também construir um muro de arrimo com cerca de 80 metros. E a prefeitura finaliza dizendo que está captando recursos para a construção do muro, que ainda não tem previsão de ser construído. Ou seja, o sofrimento continua para os moradores do bairro. Segunda-feira, 14 de outubro, é hora de conferir o que traz em destaque o Jornal A Tribuna. Nova tecnologia melhora cheiro, gosto e tamanho dos remédios. Aqui na foto principal, nem furacão derruba o líder Flamengo. Espera de até 2 horas para visitar livraria flutuante. Motoristas bebem, matam e não ficam nem 1 ano presos. Empresas investigadas por fraude com esquema de pirâmide no estado. E ainda é manchete no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. No AT2, Rainha do Mal cheia de ciúmes. Caderno do Enem hoje e amanhã. E novos cursos de saúde e tecnologia nas faculdades. Em instantes, perseguição em Vila Velha. Os agentes da guarda recuperaram moto roubada há 1 mês. O TN1 volta já já. Vejam a perseguição da guarda a um ladrão de moto em Vila Velha. Foi no bairro Araçás. Agentes viram 2 homens numa moto sem placa. A dupla percebeu, fugiu e foi perseguida. A guarda conseguiu prender os suspeitos e descobriu que a moto foi roubada há 30 dias. O dono tinha acabado de comprar o veículo e foi roubado na saída da concessionária. Os bandidos têm passagens na polícia por tráfico de drogas e roubo. O condutor da moto foi autuado pelo roubo. Já o carona foi liberado. Que história, hein? Saindo da concessionária. Que bom que essa moto foi recuperada. Já imaginou, gente? Acabou de comprar o veículo. Olha, pessoal, e a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho, sua audiência. Uma ótima tarde e amanhã a gente te espera, viu? Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral e a Isabela Vidal. Até amanhã, 15 para meio-dia. Tchau.